Vamos voltar para a minha máquina onde o DPM está. Já temos agora 92% da instalação completada, ou seja, ele está apenas configurando a máquina. E aqui já é possível notar que eu não estou fazendo controle de banda, mas já está habilitado para mim fazer esse controle. Estamos com a instalação quase no final. Ok. Me avisou, como podem ver, que o agente precisa ser restartado. Então eu vou reiniciar a minha máquina virtual, onde eu instalei o agente agora. Enquanto ele dá o boot, notem que eu posso a qualquer momento desabilitar o agente. Posso também fazer um update, um install e controlar a banda que será utilizada. Notem que eu defino o horário de picos de trabalho e defino em que dias que o pico de trabalho é válido e quanto de banda ele irá utilizar em cada horário. Por exemplo, se a minha empresa trabalha das 8 às 5, como está agora, de segunda a quarta, ou melhor, de segunda a sexta, então eu teria 128 KB de transferência entre esse horário nesses dias, e nos outros dias e fora desse horário eu faria tráfego de banda full. Não é o caso aqui, estou apenas demonstrando enquanto o meu servidor está reiniciando. Ok, está reiniciado. Vejam que o cliente já apareceu como ok, já tem a minha máquina comunicando. O DPM fica muito tempo fazendo heartbeats, então você verá ocasionalmente um tráfego entre o DPM e a máquina que está sendo controlada. Vamos agora então criar os grupos de proteção. Vou criar um novo grupo. Primeiro ponto é escolher o que. Notem que os serviços eles aparecem todos agrupados. Então, numa mesma máquina, eu faço o backup do banco de dados, do share e de uma determinada pasta. Todos os dados que estão do lado direito fazem parte desse grupo. Defino onde o backup vai ser feito, o nome dele, de quantos dias será a retenção e de quanto em quanto tempo ele vai sincronizar, ou seja, fazer apenas o nosso incremental ou diferencial. E aqui embaixo, de quanto em quanto tempo ele fará os pontos de recuperação, que são aqueles pontos onde ele faz um modelo mais integral para restore. E aqui os fulls. Aqui em modificar a locação, eu posso, por exemplo, mudar o tamanho que ele irá utilizar para cada ponto. E por fim, quando vai ser feita a primeira réplica? A primeira réplica indica o início de backup, eu vou dizer que é imediatamente, e o backup já está agendado. Como eu indiquei que o backup deverá iniciar imediatamente, ele já está fazendo então o processo de criação dos recovery points. É importante ver que na primeira configuração o DPM vai acusar erros. Por quê? Porque ele vai entender que os backups ainda não estão bons. Mas isso é normal, vai acontecer apenas a primeira vez, depois ele passará a ficar normal. Talvez você se pergunte por que ele demora nessa tela que estamos agora. É nesse momento que ele está formatando o disco. Ok. Já criou minhas réplicas e está fazendo então o processo de controle. Notem que para cada item eu consigo ver compressão, o que ajuda bastante na rede, ele comprime os dados que são passados para mim. E aqui podemos ver os discos. Notaram que ele criou uma partição para cada diferente tipo de backup? E para cada backup ele criou duas partições, uma para full e uma para os pontos de recovery. Podem ver aqui então que há duas diferentes partições para cada tipo de backup que eu escolhi.
É por isso que a recomendação é ter um disco livre para deixar que o próprio DPM gerencie isso. Que ele automaticamente pode deletar uma partição, estender uma partição conforme a necessidade quando forem ficando maiores do que o espaço originalmente alocado. Vamos ver aqui a otimização de performance. Uma das opções interessantes é que eu posso comprimir o tráfego de rede. E posso também definir quando se inicializa os processos, definir cheques de consistência, que é interessante para o caso do Exchange, e quando são feitos os backups fulls. São as mesmas opções que eu já havia escolhido durante a criação, exceto a Wired Compression, que é a compressão dos dados que são trafegados. Que agora eu vou habilitar para que eu tenha uma performance bem melhor, já que eu diminuo o tráfego de rede. Claro que eu posso aumentar um pouco o uso de CPU, já que ele está fazendo criptografia, mas eu diminuo muito o tempo de rede. Como eu comentei antes, podem notar que ele deu erro nas réplicas, mas esse erro é temporário. Apenas na primeira vez ele vai acontecer. Eu seleciono as réplicas que acusarem inconsistência, porque ainda não existem, botão direito e mando ele fazer a primeira checagem. É neste momento que ele irá criar o primeiro ponto. Notem que eu não consigo criar ainda o recovery, apenas a checagem de consistência. O processo de checagem de consistência verifica se existe um recovery, se existe um full, e então vai executar todo o processo. Outra coisa também que eu posso modificar a alocação de disco, dar um stop numa proteção e assim por diante, a partir de um clique no botão direito de cada item que está sendo controlado ou protegido. Enquanto ele está terminando, já dá para demonstrar o recovery. Como ele já fez o backup de uma base de dados do SharePoint que eu tinha na máquina, vou demonstrar para vocês como eu faria para dar um recovery nessa base específica. Notem que aqui eu tenho todos os backups feitos e a ajuda de um calendário. No calendário eu consigo saber que dias eu tenho backup e posso pedir para voltar um item. No momento em que eu der um recovery, ele vai me dar aquelas opções, se eu estou criando uma cópia do backup, se eu quero voltar em outra pasta, se eu quero voltar em rede ou sobrepor. Ok, é aqui os dados básicos do backup. Agora eu escolho aquelas três opções, sobrepor, colocar, no caso do SQL, notem que eu tenho a opção de fazer o recovery em outro banco. Ou seja, eu posso transferir uma base no momento do restore para outro servidor, ou simplesmente copiar na rede. No meu caso, vou copiar em uma pasta de rede, aqui no meu servidor, para que possamos ver o restore acontecendo. Deixa eu escolher aqui uma pasta na minha máquina. E eu vou restaurar na pasta perflogs. Ele irá calcular se tem ou não espaço e, na sequência, também aplicar os itens de segurança. É aqui que ele faria, no caso, o controle dos ACLs, e poderia também definir a banda, como havia ali. E agora então vamos dar um recover na base. Está aí os dois arquivos que serão recuperados. E após ele terminar, eu vou abrir a pasta e veremos que os arquivos estão lá. Vamos olhar a pasta então. Perflogs. E aqui vemos então que está ok, a pasta está aí com a estrutura criada. Ele criou a mesma árvore, né? Então são vários diretórios, mas está aí. Meus arquivos recuperaram com sucesso. Eu poderia agora transferir esses arquivos, ou fazer um backup, ou abrir eles em outro banco para fazer qualquer processo de restore que me interessasse.